Jogadores da dupla Grenal aí subindo, quem tá no radar aí do Cudê e do Renato Portaluppi, hein, Tiger? A gente começa falando do Grêmio, Meneghetti, que alguns jogadores que se destacaram pelo vice-campeonato do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior no início do ano, devem estar no radar do Renato e subir já no retorno da pandemia. O primeiro deles que a gente fala é o Elias, atacante, que joga pelo lado esquerdo do campo, fez uma dupla de ataque ali com o Fabrício na equipe sub-20 do Grêmio, mas pode atuar também como centralizado. Em determinados momentos da partida, ele atuava por ali, mas preferencialmente é um atacante pelo lado esquerdo. O segundo que a gente fala é o Diego Rosa, volante de 18 anos de idade, que foi campeão mundial sub-17 com a camiseta da seleção brasileira e foi um dos destaques do Grêmio na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Volante, um segundo volante com características de saída de bola e que pode também reforçar o time do Renato. E o terceiro é o Rildo, Meneghetti. O Rildo, ele era uma espécie de meia centralizado em determinados momentos durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, também 19 anos de idade, um jogador muito jovem e que deve subir para o elenco principal do técnico do Grêmio. Atualmente, eles estão na equipe B, no grupo de transição, que é treinado pelo Thiago Gomes. Agora a gente fala dos jogadores do Internacional que estão no radar de Eduardo Cudê. Lembrando, o Inter recentemente, Meneghetti, fechou o departamento da equipe de transição, fechou o time B. E alguns jogadores que estavam ali naquele limbo ou foram dispensados ou vão subir. Caso do Juliano Fabro, volante que inclusive foi relacionado para algumas partidas já no grupo principal pelo técnico Eduardo Cudê, por exemplo, no jogo contra o Ipiranga, e deve participar integralmente agora das atividades do grupo principal. E o segundo nome é o Cezinha, de destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior também, um meia centralizado, baixinho, habilidoso, destro e que também deve integrar o grupo principal do Eduardo Cudê. Esses 5 nomes, 3 do Grêmio e 2 do Inter. O Elias, o Diego Rosa e o Rildo são jogadores de muito talento. Eu tenho um pouco de preocupação com eles, porque eles indo para o profissional, nós acabamos tirando o ritmo de jogo desses jogadores, né? Um dos problemas que nós vamos enfrentar nesse início de temporada é que o time sub-23 não vai jogar. Ele não vai ter jogo, não vai ter esse jogo. Então esses meninos vão para o profissional e vão jogar quando? Eu tenho preocupação quanto a isso, mas sei do talento deles. JB, tá ligado aí, JB? A safra é boa de Inter e Grêmio? Claro, Meneghetti. Numa escala de prioridades, de quem eu aposto mais, na verdade, o primeiro é o Diego Rosa, que é um volante fantástico, veio do Vitória, uma negociação super interessante que o Grêmio fez, emprestando o Wallace Reis, zagueiro, e trazendo esse menino que foi campeão do mundo sub-17, é um volante de excelente força física. Inclusive, confirmei nessa manhã com a gente do jogador que o Grêmio está tentando a renovação do contrato e deve conseguir para ele permanecer aqui, enfim, ganhar uma valorização salarial, aquela situação toda, porque vai para o time principal. Depois o Elias, que é um ponta esquerda de muita força, um cara realmente ele é baixo, ele tem não tem 1,80 m, 1,78 m, mas ele é muito forte. E numa terceira escala o Rildo. No lado do Internacional, eu aposto demais no Cezinha. O Juliano Fabro é um bom volante, beleza, já passou por seleção de base, mas o Cezinha é um camisa 10 que veio do Piauí, trazido pelo Sandro Becker, está emprestado inclusive, e o Internacional precisa comprá-lo. Mas esse é o cara para ser o carteador de jogadas do Inter. Ele é franzino, né? Mas ele tem habilidade, mostrou isso na Taça São Paulo. Bagé, a safra é boa? Já que a gente não tem tanto tempo, eu vou pegar 2 jogadores, um de cada lado. O Diego Rosa é acima da média, pode botar para jogar que não vai ter dificuldade nenhuma. É um cara de boa estatura, não sabe que cor é a chuteira que ele usa porque ele não olha para o chão. É volante que bate, ele é ambidestro, ele bate com as 2 pernas, mas preferencialmente com a direita, bate a longa distância, é o volante que faz gol chutando fora da área. E no Internacional eu pensaria o Cezinha, mas esse ponto do Cezinha franzino, para ser do tamanho o tamanho que tem hoje o Cezinha, ele vai ter que evoluir um pouco ainda, claro, ele ainda está crescendo, porque tem que ser assim, ó, Romário, tem que ser acima da média para poder chegar no nível, porque ele é muito franzino. Mas ele é muito bom jogador e é um meia clássico desses camisa 10 legítimo.